Meu amigo laringoscopista, vamos começar agora a aula de hipnóticos, falando especificamente sobre essas três drogas aí que eu trouxe para você. Etomidato, midazolam, ketamina, cetamina, enfim, pode ser com K, pode ser com QU, tanto faz. O importante é que a droga é essa daqui, ketamina. Por que a gente usa, né? Quais são as doses e os cuidados especiais em relação à colateral, tudo isso aí a gente vai discutir. Vamos lá, nosso grande colega midazolam aí está presente em várias emergências, UTI, todo lugar tem midazolam, até dentro do conforto médico lá, se procurar, você encontra midazolam. O pessoal meio estressado, né? Benzodiazepínico, aqui já entra uma característica da droga, né? Ele é uma medicação que é ansiolítica, em certo grau. Se você fizer mais, ele dá hipnose, que é o que a gente vai querer. Ele também dá amnésia anterógrada, ou seja, do momento que você fez para frente. Não é a amnésia retrógrada, é a amnésia anterógrada, dali adiante, que é uma excelente característica. Às vezes você não consegue dar aquela hipnose, né, de deixar a pessoa apagada. Às vezes o paciente, naquele momento da intubação, ele vai perceber que está sendo intubado, mas depois ele esquece. O que é excelente. Você não precisa fazer uma dose cavalar de midazolam, você só precisa atingir aquele momento ali que ele vai começar a ter amnésia. E aí você usa essa característica, que às vezes é um colateral, a seu favor. O ponto aqui de ser benzodiazepínico é que ele causa delírio. Pacientes idosos, eles têm grandes chances de ter delírio depois que forem estubados, né? Se forem estubados rápido, há uma incidência maior de delírio nessa população. E aí você vai retardar a alta da UTI, você vai prolongar o tempo de internação. Mas tem lugar que só tem o midazolam. E é ele que você vai usar. Vem duas concentrações, tá? O midazolam. Tem ampulas que tem de 5 mg por ml. E é a ampula mais comum. E tem uns que tem 1 mg por ml. São ampulas mais diluídas. Essa daqui, por exemplo, ó, tem 15 mg em 3 ml. Então são 5 mg por ml. 5 mg por ml. Não precisa diluir, não precisa fazer de uma forma mais dissolvida, porque não dói, não tem problema. Início de ação rápido, ó, 1 minutinho, pico em 2 e pode durar até 30 minutos. Isso é uma média, né? Às vezes vai durar 40, às vezes vai durar 15. Não precisa se estressar muito em relação a isso aí, não. Dose de livro, vamos lá. O que é que está descrito, né, na nossa literatura? 0,1 a 0,3 miligramas por quilo. Para uma pessoa de 70 quilos, 0,1 dá 7 miligramas, 0,3 dá 21 miligramas. Então, 1 ml tem 5. Você vai fazer aqui mais ou menos 1,5 ml e aqui seriam 4 ml, que é uma dose alta. Essa aqui é uma dose alta, dose de livro. A dose que a gente faz no paciente grave, no paciente idoso, tudo aquilo que a gente sabe que tem que diminuir, é de 0,1 miligramas por quilo. Vai dar mais ou menos aí 1 a 2 ml. Isso aqui vai dar entre 5 e 10 miligramas de midazolam. Essa dose é bem satisfatória, não precisa pesar a mão no midazolam. Ele é bem hipotensor também. Ele causa um grau de hipotensão bem desnecessário. E por isso que a gente usa uma dose menor. A gente está usando a dose mínima do recomendado pelo fabricante, pelo livro, pela literatura. Por quê? Se você não acertar a dose da hipnose, com certeza você acertou a dose da amnésia. E aí vai ser o que a gente quer, que o paciente não lembre. Acabou. Não vai ficar traumatizado, não vai ter estresse pós-traumático, né? Não vai lembrar e não vai ter tanta hipotensão assim. Falando em hipotensão, né? Tá aqui os colaterais. Hipotensão leve e moderada, eu coloquei aqui por último. É mais que o fentanil, né? Porém menos que o propofol. Soluços, isso aqui não interessa pra gente. E ó, 70% tem apneia com a dose de 0,3 miligramas por quilo. Acima desses 4 ml que a gente conversou, vai dar apneia. Isso a gente já sabe, já está incluído aí no nosso pacote de indução, que a gente sabe que é a sedação. O paciente uma hora ou outra vai parar de respirar, mas saiba que o midazolam ajuda a causar apneia. Então você não pode fazer o midazolam e ficar esperando, né?
tentando resolver alguma coisa ali que desconectou. Não, você fez o midazolam, fica de olho que ele vai parar de respirar. Ou você vai entubar ou você vai ventilar. Vamos falar um pouquinho de alguns estudos aqui sobre o midazolam, para a gente conhecer mais sobre essa droga, né? Esse estudo aqui saiu no Jornal de Medicina de Emergência, 2004. Qual era o título dele? O título já tem a conclusão, veja só. O midazolam é mais provável causar hipotensão do que etomidato no departamento de emergência e durante as sequências rápidas de intubação. Como é que foi esse trabalho? Foi um estudo prospectivo em um hospital. Se usou midazolam mais ou menos lá 11 meses e etomidato durante 12 meses. Fora isso, o protocolo deles para intubar tinha fentanil, mais midazolam ou etomidato e por último succinilcolina. Eles definiram a hipotensão sistólica abaixo de 90, ou queda de 20% da pressão basal. Não incluíram pacientes com pressão inicial menor que 90, ou que também estavam recebendo uma noradrenalina, digamos, um vasopressor. Total foram 160 casos, 77 receberam midazolam e 83 etomidato. E aí ele colocou o protocolo deles de midazolam, que é o que eu quero trazer para você. Olha a dose que eles usaram. 2 a 4 miligramas de midazolam foi usado como agente de indução. E a etomidato foi essa dose aqui, 0,2 a 0,3. A gente vai falar no slide subsequente aí de etomidato. Então veja que a gente conversou numa dose entre 5 e 10 de midazolam. Eles aqui, nos pacientes de emergência, usaram de 2 a 4. Então veja que a nossa dose é uma dose generosa. É uma dose baseada na dose mínima da literatura, que é 0,1. Só que você consegue usar uma dose menor por causa daquela característica que eu falei, que é a amnésia. Então a gente se aproveita da amnésia aqui. Eu sugiro ainda a dose de 5 miligramas, 7,5, que dá 1 ml e meio, vai ser bem satisfatório, para você não ter preocupação aí com a hipnose. Houve um decréscimo de 10% na pressão sistólica média no grupo midazolam e o P0001. Então, significativo. Enquanto não houve mudança significativa no grupo etomidato. 19,5% dos pacientes tiveram hipotensão depois de receberem o midazolam, enquanto 3,6% tiveram com o etomidato. Então, aqui a gente já tira duas conclusões, né? 20% do midazolam tem hipotensão, 3,6% do etomidato. O etomidato bem mais seguro, é uma droga que a gente vai falar, que é bem mais cardioestável que o midazolam. Mas o midazolam tem o seu espaço, e tem pessoas que só têm o midazolam à disposição. Eles também expressou o trabalho sobre a forma de gráficos aqui, ó. Essa tabela 2 aqui é a mudança na pressão sistólica média, depois da intubação. Grupo midazolam 7,7, grupo etomidato 8,3, aqui é que a gente já conversou, né? 19,5 tiveram hipotensão com midazolam, 3,6 do etomidato. A diferença aqui, ó, menos 14,95 da pressão sistólica no midazolam. Então cai mais ou menos uns 15 milímetros de mercúrio. Então o midazolam, ele tem um grau de hipotensão, ele é hipotensor, ele causa essa hipotensão, mas a gente vai usar doses reduzidas, a gente vai fazer uma adequação para os nossos pacientes mais graves. E a gente sabe que essa hipotensão é esperada e que vai ser corrigida. É o mais importante. Não tenha medo do midazolam. Faça essa dose de 1 a 2 ml, que vai dar 5 a 10 miligramas, que vai ser bem satisfatório. Se você não atingir o grau de hipnose, você vai atingir o grau de amnésia. E está resolvido. Vamos agora falar sobre o nosso amigo etomidato. Uma droga muito boa, uma droga que é bem cardioestável. Tá aqui a ampola dele, ó, etomidato, chama hipnomidate, a substância comercial, né, o nome comercial. Nessa ampola aqui a gente tem 10 ml. Aqui, ó, 10 ml. A concentração 2 mg por ml, tá aqui em amarelo, 2 mg por ml em 10 ml. Ele é um dos que dói, tá? Então, você tem que diluir, porque
incomoda, né? A não ser que o paciente esteja muito obnubilado e você não esteja ligando muito para se ele vai doer a veia. Ou se você está com muita pressa, não vai dar para diluir. Aí não tem o que fazer, né? E fazer dipirona intramuscular dói, mas a gente faz. Então, o indicado é que se dilua, mas se também não diluir, não é um problema sério. O comum é diluir aqui esses 10, mais 10 de soro fisiológico, ringalactato. Não tem problema não, nenhum dos dois vai precipitar. Aí você vai ficar com a seringa de 20 ml. É até bom para fazer a identificação da seringa. A maior é do etomidato. O que marca essa droga é isso aqui, estabilidade hemodinâmica. Marcante, assim. A gente sabe que com aquele estudo passado no midazolam, foi provado que ele é bem cardioestável, né? Ele age bem rápido também, ó. De todos é o que age mais rápido, 15 a 30 segundos, pico em 1 minuto e duração rápida também, 5 minutos. Mas aí você já vai começar a ventilação mecânica e já vai conectar aquela sedação para manutenção do tubo. Dose de livro 0,3 mg quilo, dose usual também 0,3 mg quilo. O que na maioria das vezes vai dar a ampola inteira. Por exemplo, paciente de 70 quilos, 0,3 vezes 70 dá 21. A gente tem 20 aqui. Ah, meu paciente tem 60. 0,3 vezes 60, 18 miligramas, que dá 9 ml. Se a ampola tem 10, você vai fazer quase a ampola toda, entendeu? E mesmo que você faça a ampola toda no paciente de 50 quilos, a repercussão ainda vai ser muito pouca. Então é sempre recomendado que se faça essa dose de 0,3. Na maioria das vezes vai ser a ampola toda e fica até mais fácil para você saber aí o etomidato. Aspira a ampola, faz lá, que a repercussão vai ser bem insignificante, ou se tiver, vai mudar bem pouco e você vai corrigir também. Tem um trabalho aqui, ó, que ele usou porcos, né? E ele fez a comparação da redução das doses. Eles fizeram um choque hipovolêmico nesses porquinhos aí e calcularam assim, quanto a gente precisa reduzir a dose para aquela droga fazer o efeito parecido com o porco que não estava tão chocado assim, que estava com as características normais da fisiologia dos porcos, né? Foi na revista Anesthesiology, 2004, revista bem tradicional da parte da anestesia. Veja só, o Propofol, para você ter um efeito parecido no paciente chocado, ter um efeito parecido no paciente normal, você pode reduzir, né, até 90%. Tá aqui mais ou menos o 90%. Se você fazia 10 ml, você vai reduzir em 90% esses 10 ml para ter o efeito igual. Para você ver como o Propofol é potente assim, né? Nos pacientes chocados, uma dose mínima causa um efeito excelente de hipnose. Só que o grande mal do Propofol é esse, você quer fazer aquela dose inteira no paciente grave. Aí você vai dar uma hipotensão terrível, né? O cara vai sair da intubação por um 6/2 ali. Propofol com ressuscitação fluida, você tem que reduzir a dose em 50%. Ah, eu fiz uma expansão volêmica aqui, vou fazer o Propofol, eu faria 10 ml. Ah, vamos fazer 5 agora. O efeito vai ser igual. O etomidato, veja só, a redução em percentual foi 0 ou até menos. Você teve até que fazer uma dose um pouco maior. Então a dose ela é cheia, não precisa mudar a dose. Corrobora com o que a gente passou, 0,3 mg por quilo. Remifentanil e fentanil você reduz uns 40%, certo? Nos pacientes com choque hipovolêmico. Então fica a lição aí desse trabalho, que você pode fazer uma dose cheia de etomidato, a ampola inteira. Se seria a dose do paciente normal, sem desidratação, sem choque. No mesmo paciente chocado e desidratado, você faz a ampola inteira também. Quais são os colaterais do etomidato, né? Esse aqui é frequente, que são as mioclonias. Não confunde mioclonia com convulsão, nem com fasciculação, tá certo? Convulsão é aquele movimento desorganizado, né, por uma atividade elétrica cerebral prejudicial para o paciente, né? E a fasciculação tem a ver com a succinilcolina. A gente vai ter imagens aí da succinilcolina e os pacientes fasciculando, e aí você vai ver. Mioclonias são abalos musculares, tá certo? A injeção a gente já conversou. E aí vem uma coisa bem controversa aqui do etomidato, né? Uma
uma polêmica. E essa enzima aqui, 11-beta-hidroxilase, que é inibida, realmente ela é inibida com a injeção do etomidato, é o que algumas pessoas justificam para não usar etomidato. Ah, não uso etomidato porque altera a função da adrenal do meu paciente. Essa enzima 11-beta-hidroxilase, ela tem a ver com a produção de corticoides endógenos. E aí há uma diminuição dos corticoides endógenos por causa do etomidato, mas essa diminuição ela não baixa do limite inferior. Você diminui, mas ela bate ali no limite inferior. Você não vai prejudicar os pacientes. E é que a gente vai discutir isso aqui. É uma controvérsia do etomidato e a supressão adrenal. Você vai fazer etomidato e o paciente vai deixar de produzir os corticoides. E aí, se ele não tem corticoide produzindo, as catecolaminas que ele vai liberar não vão fazer efeito. Existe essa relação. Se você pega uma pessoa e tira todos os corticoides endógenos, a adrenalina e a noradrenalina do próprio paciente, elas não agem de forma eficaz. E ele fica com um choque refratário ali. E você tem que suplementar corticoide. Tanto é que no paciente que toma corticoide de forma crônica, você não pode tirar de uma vez. Você tem que ir desmamando. Então eu vou trazer alguns trabalhos aqui para você. Primeiro dessa referência aqui que é só de revisão sistemática, né? Cochrane. Meta-análise e revisão sistemática. Ele fala o seguinte: etomidato para sedar pacientes críticos durante intubações orotraqueais de emergência. Esse é o título do trabalho, é tudo que a gente quer saber. E aí ele pega o desfecho master, né? O desfecho principal, que é a mortalidade. É o que a gente quer, né? O que a gente quer aqui é saber, os pacientes morrem mais por causa disso. Há uma alteração tão absurda assim que a gente está matando mais os pacientes. Ele vai analisar isso aí. Quantos estudos foram analisados, né? 8 estudos na revisão e 7 estudos na meta-análise. Teve um que foi descartado, envolvendo 772 pacientes, 772 pacientes. Quais são os resultados, né? Sem muita enrolação aqui. Não existe evidência forte para sugerir que o etomidato, quando comparado aos outros agentes indutores em bolos, aumenta a mortalidade nos pacientes críticos. Então, maravilha. Não é justificativa. Ah, eu não uso etomidato porque o paciente morre. Isso não existe. Não altera a mortalidade. Acabou. Bati o martelo aqui. O etomidato, sim, ele parece diminuir a função da glândula adrenal. Beleza. Isso aí está comprovado. Há uma diminuição da função da glândula adrenal, porém não há uma mudança na mortalidade. Mas quanto que altera a função da glândula adrenal, né? Vamos falar aqui, ó. Up to date, referência boa também, 2017, dezembro de 2017. Eu sublinhei aqui, ó. Há um decréscimo no nível do cortisol circulante, porém, os níveis de cortisol não caem abaixo do nível fisiológico. Ele vai para o limite inferior, mas ele não desce depois do limite inferior. Esse efeito não persiste depois de 12 a 24 horas. Então é isso. Diminui? Sim. Diminui quanto? Diminui de um nível que fica no estágio fisiológico ainda e dura entre 12 a 24 horas. O trabalho é intitulado de Agentes de Indução para sequência rápida de intubação em adultos fora da sala operatória. Ou seja, na emergência, no PS, na enfermaria, são os pacientes que você vai entrar em contato. E aí, fora tudo isso, ele fala o seguinte: nós acreditamos que etomidato é um agente de indução aceitável para pacientes com sepse grave, sepse severa, nesse caso aqui. Porque esses pacientes, eles podem ter disfunção adrenal também. Mas eles ainda, mesmo assim, recomendam que o etomidato é aceitável, não tem problema nenhum. Nós sugerimos que pacientes com sepse que receberam etomidato para essa sequência rápida de intubação também recebam uma dose única de hidrocortisona, 100 mg EV, only, só e somente só, se eles manifestarem hipotensão, que é refratária ao tratamento com fluidos, agressivo,
e ressuscitação com vasopressor, noradrenalina. Então, mesmo assim, digamos que você entubou o paciente com sepse, esse paciente está hipotenso, e aí a culpa é do etomidato? Não, a princípio não. Primeiro você vai hidratar o paciente, depois você vai ligar uma nora, e aí você vai ver se ele ainda está hipotenso. A grande maioria vai sair da hipotensão. Digamos que você fez de tudo, já correu 2.000 de Ringer, tá com nora lá alta, mas mesmo assim, hipotensão refratária. Tudo bem, aí tem indicação. 100 mg, hidrocortisona, dose única. Então, tá fechado aí, etomidato, não precisa ter medo. Ele vai diminuir durante 12 a 24 horas a função da adrenal, mas não é nada que vá alterar a mortalidade ou prejudicar o seu paciente de uma forma absurda, ok? Vamos agora conversar sobre a ketamina, ou cetamina, né? Aqui a ampolinha. 50 mg por ml. Qual é a característica da ketamina, né? A grande característica? Ela faz essa dissociação córtex-encéfalo. Então você tem aqui o cérebro, parte cortical, o resto do encéfalo aqui, incluindo o reflexo aqui do bulbo. Então essa parte cortical aqui é a consciência. Você consegue tirar isso aqui, essa droga ela tira o córtex da jogada e deixa só o que está para baixo aqui, ó. E aí você preserva a respiração, preserva o tônus muscular. Por isso que ela tem essa vantagem de preservar esses reflexos e o paciente não vai fazer tanta apneia assim. Ele também tem essa característica do bloqueio NMDA. Quando você estimula o NMDA, você causa dor. E aí ele consegue bloquear esse receptor e ele se mostra como um analgésico também. Tanto é que há protocolos de intubação só com ketamina e bloqueador neuromuscular. Então, ele serve também como uma medicação analgésica. Ele tem essa liberação adrenérgica, que causa broncodilatação. Ele estimula o corpo a liberar adrenalina e noradrenalina. E a gente sabe que a adrenalina ela atua no brônquio, fazendo a dilatação, que é bom para pacientes asmáticos, principalmente. É uma grande indicação do etomidato. Para paciente asmático chocado, etomidato não, desculpa, é ketamina. Você faz a ketamina. Não precisa diluir, porque ele não dói. O início de ação é rápido também, ó. 45 a 60 segundos e ele dura entre 10 a 20 minutos. Dose de livro, 1 a 2 mg por quilo. Dose usual, 1 a 1,5 mg por quilo. Vai dar mais ou menos aí 50 a 100 ou 1 a 2 ml. Acabou. 2 ml você entuba todo mundo com ketamina. 1 a 2 ml aí. Paciente de 50, 60 quilos, 1 ml. Daí para cima, 2 ml. Não tem segredo, não tem o que ficar muito enrolando aqui na ketamina, não. E aí ele tem esse colateral aqui, né? Alucinações. Tem gente que toma ketamina com esse objetivo aqui. É uma droga ilícita também. O pessoal faz um pozinho lá e manda bala. Quando você faz ketamina para sedar os pacientes, antes dele chegar naquela parte da dissociação do córtex do resto do cérebro, ele começa a ter essas alucinações visuais. São alucinações bem visuais mesmo, é coisa de ver. E ver muita coisa ruim. É uma droga que não é tão legal assim, eu acredito, né? Os pacientes vê aranha, vê umas coisas meio malucas lá. Então, assim, se você vai fazer a dose da ketamina, você vai fazer uma dose cheia, né? Que é de 50 a 100 mg, 1 a 2 ml. Para ele dissociar de uma vez. Se você fizer uma dose mais ou menos ali, ele pode ficar nisso aqui. Ele vai ficar não dissociado e tendo alucinações. Uma questão da ketamina é assim, como ela libera adrenalina e noradrenalina, tem uma tendência a fazer um aumento da pressão arterial. Então, nos pacientes com hipertensão intracraniana e hipertensos, você evita a ketamina. Se eles estão hipotensos, você pode usar a ketamina, como uma vantagem que é essa liberação adrenérgica. A ketamina é aquilo que eu falei, né? Como os reflexos serão mantidos ainda, o paciente não vai ficar molão, não vai ficar molenga. Ele vai ficar com um tônus ainda muscular. Ele respira, você vai ventilar ele, você vai sentir resistência. E aí você tem que fazer o bloqueador neuromuscular, senão você não vai abrir nem a boca do paciente.
porque ele tem um reflexo ali do tônus muscular, né? Ele mantém ali ele não fica tão flácido assim. Então, o relaxante ele vai se encaixar aí como uma luva. Essa questão da piora da hipotensão em pacientes muito graves é assim. A ketamina, ela por si só, se a gente retirar aquela função da liberação adrenérgica, ela é hipotensora. Mas como ela faz o corpo liberar a adrena e nora, essa hipotensão que ela causa é suplementada pela hipertensão, pela liberação. E aí, no final das contas, os resultados é aumento da pressão arterial. Porque o paciente está liberando catecolaminas endógenas dele. Nos pacientes muito graves, que estão assim, em choque refratário, está num grau avançado de choque, esses pacientes já estão deficientes das catecolaminas endógenas. Então, aquele efeito da compensação, né, da liberação, ele não consegue ganhar da hipotensão. E aí acaba que ele fica mais hipotenso. Tem um trabalho que fala sobre isso. Vou mostrar para você. Esse aqui, ó, 2016, os Anais de Medicina de Emergência, Jornal Internacional. Resposta hemodinâmica, depois da sequência rápida de intubação com ketamina, em pacientes fora do hospital, em risco de choque e definidos pelo índice de choque, pela escala do índice de choque. Aí a gente vai falar o que é isso. É um trabalho bem específico. Ele fez esse índice de choque, que é esse cálculo aqui, ó. É a frequência cardíaca dividido pela pressão arterial sistólica, tá? E aí ele classificou os pacientes como o índice de choque baixo e o índice de choque alto. Quanto mais alto o índice de choque, o paciente está mais grave. Aqui está o resumo. Eu fiz uma tabelinha resumindo. Os pacientes com índice de choque baixo foram 81 e os índices de choque alto foram 31. O que aconteceu com a pressão sistólica dos pacientes com índice de choque baixo? Aumentou em 16 milímetros de mercúrio em média. Já os pacientes de índice de choque alto não teve alteração. Frequência cardíaca aumentou nos dois, do baixo 20 e do alto 15. E aí perceba, a hipotensão nos pacientes com índice de choque baixo foi 2%. Maravilha! Poxa, o paciente ele que não está essa gravidade inteira, mas assim, está chocado, né? Está desidratado. Beleza, 2% só de hipotensão, veja só. Já aqueles pacientes que estavam muito graves, chegou lá com 150 de frequência, 6 por 2, 8 por 4, a hipotensão foi mais prevalente, ó. Um quarto dos pacientes, 26%, né? Assim, uma análise crítica aqui é porque o paciente mais grave, obviamente que ele vai ter mais colaterais, né? Ele vai sair mais hipotenso, porque ele já está grave desde o começo. Mas entra um pouco daquele raciocínio lá que a gente conversou, né? Ele já está grave, e aí ele tem pouca adrenalina e noradrenalina, e aí aquele efeito da suplementação própria endógena não consegue passar a hipotensão. Mas mesmo assim, você consegue intubar, intubou, está hipotenso? Vamos corrigir. Vasopressor, não tem problema. O importante é conseguir intubar com qualidade e garantir a via aérea. Isso é o principal. Então veja esse trabalho aqui, ó. Foi num jornal que envolve pacientes vítimas de trauma e pós-cirúrgicos, publicado em 2012. Eles criaram um protocolo que facilita o manejo da via aérea nesses pacientes que estão graves também, por ferimentos, trauma, enfim. Veja aqui, eu sublinhei as partes mais importantes. Qual foi o protocolo, né? Ketamina, 2 mg por quilo, endovenosa, mais rocurônio. Então não tem fentanil, não tem opioide aqui. Rocurônio ou succinilcolina, né? Tá aqui também. 1,5 mg por quilo. A gente vai falar sobre ele a seguir. Então, usou-se apenas duas classes medicamentosas, a ketamina e o bloqueador neuromuscular, sem opioide. Porque a ketamina tem aquela ação que a gente conversou de bloquear o receptor NMDA, que tem a ver com a dor. Em todos os pacientes, o tempo médio
da administração da droga, a intubação diminuiu de 4 minutos para 3 minutos. Ou seja, ganhou-se aí 1 minuto de velocidade para intubar. E às vezes 1 minuto a gente sabe que faz a diferença para intubar o paciente. Você injetou ali as 3, aí quando você olha o paciente já está saturando. Se tivesse 1 minutinho aí para aguentar, seria muito bom. Então perceba, os pacientes graves 1 minuto demora muito. E isso é legal. Esse estudo mostrou uma alternativa que eu dou para você, mais uma arma aí para o seu arsenal para você. Ah, não tem nada, tem ketamina aqui, você faz ketamina e succinil. Acabou, você vai entubar. Vai ter propriedade para entubar e tem protocolo hospitalar baseado nessa intubação, né? Então pode usar, não tem problema. Se você quiser fazer essa técnica aí também, é tranquilo. Agora a gente vai falar sobre o Propofol. Não vou falar muito porque é uma droga pouco disponível nos hospitais do Brasil, fora do centro cirúrgico, né? Tem alguns UTIs. É uma droga assim que você tem que ter muito cuidado porque ela é muito hipotensor. Ele é um potente hipnótico. Às vezes em doses bem pequenas você consegue tirar a consciência de qualquer pessoa. Ela tem um discreto grau no relaxamento muscular, mas nada que seja igual a um bloqueador neuromuscular. Isso aí não chega nem perto. É apenas uma característica da droga de dar uma relaxada. Concentração 10 mg por ml. E a ampolinha, essa daqui, ó, vem 20 ml. Aqui, 10 mg por ml. Dói também para injetar. Início 15 a 30 segundos, duração 5 minutos. Dose de livro 1 a 2 mg por quilo e a dose usual 1 mg por quilo, podendo até ser meio miligrama por quilo. Então, no paciente de 70 quilos, se for em mim, eu tenho 70 quilos, estou aqui, como eu estou conversando com você agora. Para me entubar, seriam 140 miligramas. 2 miligramas por quilo dá 14 ml. Aqui tem 20. Igual isso aqui. 14 ml. Só que digamos que eu tô grave, né? Tô chocado, vomitei, tô com diarreia, pressão de 8/4. Eu não faria os 14 ml. Eu faria 7 ml, metade. Que seria 1 mg por quilo. Tem um vovô lá que tem seus 80 anos, 60 quilos. E aí, que dose fazer para esse paciente que é idoso, que já tem 60 quilos? Se for 1 mg por quilo, seria 6 ml. Mas por ser idoso, por estar desidratado, chocado, choque séptico, se você fizer 3 ml, você vai conseguir um grau de hipnose adequado. Esse é o grande lance do Propofol, né? Você precisa fazer 3, 4 ml de uma ampola que tem 20. Aí como a ampola vem 20, o pessoal gosta de exagerar, né? O adulto uma ampola. Aí você faz 20 ml isso aqui no idoso, já sabe o que acontece, né? Você vasodilata tanto ele, que ele para, né? Ele vai para 3/2 de PA e para. Colaterais da injeção, a gente conversou já, apneia e marcante hipotensão. Ele tem uma característica assim, o Propofol ele é o que mais causa vasodilatação e diminuição da contratilidade cardíaca. Ele é o principal, ele é o que mais faz isso. Porém, ele é o que mais dá hipnose, entendeu? Então, se você usar uma dose menor, você consegue um grau de hipnose bom com poucos colaterais desse daqui, que é essa relação hipnose e hipotensão, né? Às vezes uma hipnose, você consegue chegar num grau legal de hipnose, mas você passa, e aí começa a dar hipotensão, porque você exagerou um pouco na dose. Aqui eu coloquei uma escala visual, né, dos que causam mais hipotensão para os que causam menos hipotensão. O nosso carro-chefe aí, o rei da hipotensão é o Propofol. Intubou com Propofol, faça uma dose pequena, 5 ml, paciente idoso, e depois você vê o que aconteceu, não vai embora. O midazolam está em segundo lugar. Depois vem o nosso grande etomidato. Recomendo muito. Fácil de usar. Por último, a ketamina, porque ela pode até causar hipertensão. Ela vai aumentar a frequência cardíaca e a pressão arterial também. Então, essa foi a nossa aula dos hipnóticos. Espero que você agora tenha mais segurança para usar. Saiba as doses. O resto da aula vai ser sobre os bloqueadores e vamos ter casos clínicos reais com vários exemplos de doses,
para a gente fixar isso aí na cabeça, ok? Então vamos agora para os bloqueadores neuromusculares.